Boa tarde, meus irmãos, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de março de 2023, e nesse horário das 17h30, nós estudamos esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Nós estamos estudando a parábola do rico e Lázaro, não é? Uma parábola muito importante que traz para a gente, tem trazido para a gente grandes ensinamentos. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia Carolina. Márcia, você pode fazer, por favor, a prece de abertura do estudo? Posso sim. Com os nossos pensamentos elevados, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, a todos esses amigos espirituais, pela oportunidade que nos damos de estudar, para nos aprimorar cada vez mais. Que a tua paz, Senhor, esteja dentro de nós. Graças a Deus. Obrigada, minha amiga. Agora nós vamos iniciar. Eu vou pedir ao Beto, aqui o Beto daquele Petrópolis, para fazer a leitura da parábola do rico e do Lázaro. Tá? E depois a gente volta lá para a nossa página para continuar o nosso estudo. Pode ler, Beto. Parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico, se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber as úlceras. Morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos, viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio, e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-se de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro do mesmo modo os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está fixado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar a fim de não suceder virem eles também para esse lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Agora nós vamos voltar para onde nós paramos. Quem não acompanhou, quem se perdeu, é no 28º parágrafo. 28º parágrafo, tá? É o 28º parágrafo, aonde nós vamos fazer... não, é isso mesmo, né, gente? É onde nós vamos fazer o nosso estudo. Deixa eu ver aqui. Espera aí um instantinho. É isso mesmo. Desculpe, não. É no parágrafo... Deixa eu... Espera aí. 28, 29, 30, 32. Parágrafo 32.
É o parágrafo 32, é que eu botei aqui. Deixa eu anotar aqui. Confirmado? É aí mesmo? Abraão foi o patriarca? É aqui, eu tinha lido isso. Eu vou ler de novo só porque eu fiquei em dúvida agora se eu já tinha lido isso. Eu botei a data aqui. Abraão, mas eu acho que eu já tinha lido sim. Mas, em todo caso, eu vou ler novamente, porque eu fiquei em dúvida agora. Eu vou dizer aqui, ó. Abraão foi o patriarca dos hebreus, alta personagem do Antigo Testamento, em quem a fé mais se acrisolava. Mas viva e rútila se mostrava a ponto de não vacilar em sacrificar seu filho Isaque, para obedecer às ordens que havia recebido do alto. Abraão era um crente sincero da imortalidade. Alberto, você pode continuar aí a leitura para mim? Sim. Abraão era um crente sincero na imortalidade. Não, peraí. Via o espaço semeado de espíritos. Conversava com os espíritos daqueles que nós chamamos indevidamente mortos. Vivia em relações contínuas com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, o céu, a sua delícia, a sua felicidade. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, aguilhoado pela dor, na miséria, privado das delícias do mundo, mas cria num Deus supremo, que lhe concedera aquela existência de expiação e de provas, para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo. Lázaro saudara a sua conta. Ao sair da prisão corpórea, tinha pago o último centil de sua vida e reconquistar o reino da liberdade e da luz, que Deus concede a todos os que se submetem à sua lei, aos seus santos desígnios. Eis o que é o seio de Abraão, eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola com referência a Lázaro, ao mendigo que tinha como única caridade na terra as carícias, os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens que vinham lamber-lhe as chagas. Está sem som, Rose. Esse é o seio de Abraão, né? Então, está aqui, ó. Ele havia sofrido na terra, aguilhoado pela dor na miséria, privado das delícias do mundo, mas acreditava num Deus supremo. Apesar de toda a dificuldade que ele havia passado, nós até falamos, Alberto, ontem no estudo até comentou sobre isso, né? Apesar de toda a dificuldade que ele havia enfrentado, ele não havia caído na desesperança. Ele continuava ali, tá? Acreditando no Deus Supremo, que lhe dera aquela existência de expiação de provas. Não buscou fugir da dor e do sofrimento, como nós falamos na aula anterior, através do suicídio, né? Em meio a tanto desespero, eu vou fugir do mundo. Não, ele continuou ali, nesse mundo de provas e expiações, para reparar. Ele havia feito de errado em outras existências, como qualquer um de nós. Não foi isso que nós estudamos anteriormente? Né? A gente reencarna para crescer, para evoluir e para buscar reparar.
progredir. E não há progresso sem reparação. Não há progresso sem reparação, né? Então, está aqui, para que ele reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo. Então, não foi à toa que ele nasceu pobre, mendigando na rua, na porta do rio. Havia uma razão para esse sofrimento. E a razão era essa. Ele reparar os erros que ele havia cometido no passado. E ele reparou, sem desespero. Ele aqui, ó, saldar a sua conta. E ao sair da prisão corpórea, tinha pago até o último centavo de sua dívida. E ele conquistar o quê? O reino da liberdade. E Deus concede a todos os que se submetem à sua lei e à sua vontade, que são os santos desígnios, né? Eis o que é o seio de Abraão. Eis o painel, o quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola, com referência a Lázaro. Então, o seio de Abraão é isso. É quando nós retornamos ao plano espiritual e vamos ser levados pelos anjos. Quem são os anjos? As leis divinas que estão em nossa consciência. Para que a gente possa analisar a situação e preparar a nossa nova existência, buscando reparações de tudo que a gente fez. Né? E se a gente fizer tudo direitinho, mostrando que a gente não está rebelde, que a gente está se esforçando para se melhorar, vai ficar tudo uma maravilha. Aí, aqui nesse livro, do Parábolas Terapêuticas, volume 2, do Alívio, ele vai dizer assim, né? Ele vai trazer esse pedaço. Ele vai dizer assim, e morreu também o rico e foi sepultado. Percebamos que Jesus não fala que Lázaro foi sepultado. Jesus não fala de Lázaro. Ele fala que o rico morreu e foi sepultado. Ele diz assim, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Ele usa a palavra sepultado para se referir ao rico que morreu. Ora, se a gente pensar bem, o pobre também morreu? Morreu. Aí também foi sepultado. Todo mundo que morre é sepultado, no geral. Mas Jesus não falou que o rico foi sepultado. Ele falou que o pobre foi sepultado. Ele falou que o rico foi sepultado. Então, o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Será que o cadáver de Lázaro, pergunta o Alírio Cerqueira, ficou ao relento e sepulto? Existe um símbolo profundo nesse versículo. Cada palavra que Jesus usava era plena de sentido simbólico. Por isso que a gente diz assim, a gente tem que prestar muita atenção nas palavras de Jesus. Porque tudo que ele fala, todas as palavras que Jesus fala, têm um sentido simbólico. Jesus não falava nada ao acaso. Todas as suas frases, todos os versículos da Bíblia que trazem a palavra de Jesus têm um sentido. Por isso, a diferença do tratamento do rico e de Lázaro após a morte. Lembrando que o ego é transitório. O ego está onde, gente? O ego não está na personalidade? Está na personalidade. Então, esse ego é transitório. E o ser essencial, que é o espírito, e a individualidade, é permanente. Por mais rebelde seja uma criatura, por mais que ela murmure, a gente murmura muito, né? Murmurar no sentido de... Fecha a porta para mim.
Murmurar no sentido de reclamar. Olha como a gente reclama. A gente reclama muito. Está muito calor, a gente reclama, está muito frio, a gente reclama, está chovendo, e a chuva vai fazer barulho aqui, a gente reclama. A gente reclama, e mesmo por mais rebelde que seja a pessoa, né? Por mais que ela murmure, ela transmutará, ela transformará com o tempo, é lógico, totalmente o ego, e se transforma num espírito puro, num ser angelical, conforme revela a questão 540 do livro dos Espíritos. Na questão, os Espíritos dizem: é assim que tudo serve e tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender. Então, a pergunta de Kardec qual é? Na parte segunda, capítulo 9 da Eternidade dos Espíritos. Kardec, Pedro, os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio por efeito distintivo ou refletido impulso, e eles vão dizer, eles vão dar explicação e vão dizer assim: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo anjo. Admirar a lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender seu conjunto. Então, nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, murmurando, reclamando das coisas. Ai, meu Deus, esse mês eu tenho tanta coisa para pagar. Ai, meu Deus, o meu aumento que vem tão pouquinho. Não é assim? Porque isso... Mas, por mais que a gente reclame, por mais que a gente seja rebelde, um dia, dependendo do nosso esforço, isso pode acontecer logo ou demorar um pouco. Nós vamos transformar esse ego num espírito puro, num ser angelical, que não vai mais reclamar de nada, que ele vai compreender no final que tudo está certo. Jesus se refere, na verdade, quando ele diz o rico foi sepultado, ele está fazendo um convite para nós sepultarmos o ego, porque é o ego que carrega os três grandes perigos para o homem, que é o egoísmo, a vaidade e o orgulho. Quando ele diz e o rico foi sepultado, é um convite para nós sepultarmos o nosso ego, para que haja a morte do ego e o renascimento essencial, fato que só vai acontecer após o despertar da consciência. Então, o rico foi sepultado. Nós temos que sepultar esse rico que está dentro de nós. Porque o homem rico representa isso. Percebeu como Jesus? Esse rico não pode conviver com o ser essencial. É um homem velho, lembra do Evangelho que fala sobre o homem velho? O homem velho pode seguir em frente, né? O homem velho tem que ficar. Quando assumimos uma postura de consciência desperta, né? Vamos morrendo egoicamente. O homem velho vai morrendo para viver essencialmente a vida eterna. Então, o homem essencial, não que é o homem, né, de consciência desperta, pode conviver do próprio Deus dentro da individualidade. O homem velho e o homem essencial não podem conviver na mesma
individualidade. Um tem que dar lugar para o outro. O homem novo tem que assumir o lugar. O homem velho tem que dar lugar para o homem novo. Então, quando nós assumimos uma postura de consciência desperta, morrendo egoicamente. É viver essencialmente a vida eterna. Como ensina Francisco de Assis em sua lição. É morrendo que se vive a vida eterna. Francisco dizia isso. A pessoa quer ver que eu vou morrer? Não! O homem velho tem que morrer para que você viva para a vida eterna. Como é que a gente vai viver para a vida eterna? Como espírito humano. Essa é a grande missão do espírito. Está na questão 115 de O Livro dos Espíritos. Deus nos deu uma missão. Que missão é essa? Progredir. Nos aproximarmos dele. E para eu estar próxima de Deus, eu tenho que olhar para Jesus. E diz, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Espírito puro. É morrendo que se vive para a vida eterna. Então, o homem velho tem que ir morrendo. Francisco deixou isso claro para a gente. A vida eterna é um ser essencial. Quem é o ser essencial? É a individualidade transformada. Entendeu? E não a do ego, não a personalidade. Então, fica muito claro. Aí a gente começa agora está entendendo o que Jesus não falou que o Lázaro que pode ser sepultado. E o Lázaro já está em transformação. E o rico não. Tanto é que quando o rico fala com Abraão, ele não se dirige a Lázaro. Ele fala, Abraão não para Lázaro. Por quê? Porque na cabeça dele, Lázaro não era nada. Não merecia nem que ele se dirigisse a ele. Ele, rico, se considerava de um patamar maior, acima de Lázaro. E ele dizia assim, Lázaro, ele não disse, Lázaro, pelo amor de Deus, meu irmão, faz a caridade, vai lá para a minha família. Ele, em nenhum momento, se dirige a Lázaro. Ele diz, pai, Abraão, não dá Lázaro molhar o pano lá e botar a água da minha boca. Abraão não dá Lázaro, porque ele via Lázaro como? Como um empregado. Ele não podia mandar lá, mas para Abraão só manda ele. Entendeu? Ele continuava com a mesma postura de ser superior. Hoje, eu vi uma matéria no jornal que eu achei muito interessante, mostra muito bem essa posição para a gente. É aquele caso, não sei se vocês viram, de a Polícia Federal encontrou um grupo vivendo numa fazenda como escravos. Tipo escravidão, né? Um bando de operários lá, camponeses, numa relação de escravidão. E a fazendeira, a dona das terras, já é a segunda vez que ela é pega na mesma situação. Ela usa a internet, mostra que ela é moderna. Coloca o anúncio na internet. Preciso de pessoas para trabalhar nas minhas terras. Dou casa para morar. E um bom salário. Ajudo na mudança da pessoa. Uma família lá do Nordeste aceitou, todo mundo desempregado, pai, mãe, 2, 3 filhos. Ela mandou dinheiro, a família fez a mudança para cá. Se eu não me engano, foi em São Paulo. Chegou na fazenda. Tinha uma casa caindo aos pedaços, a casa. Dentro da casa não tinha nada. Ora, a pessoa fez a mudança. Que mudança esse pessoal traz? As trouxas, com roupa, umas panelas, os pratos, os móveis, não é? Então, ela pagou as passagens e eles trouxeram alguma coisa. Não é assim que o pessoal faz.
Chegou, não tinha nada. Tinha, sim, os colchões velhos jogados no chão, um fogão velho, panela, não tinha quase nada dentro da casa. Casa velha caiu nos pedaços. Família foi morar. Aí, comida. Compra no armazém do fulano, que é parceiro meu. Compra no caderninho. Sabe o lance do caderninho. A família foi trabalhando, nós fora, a comissão dá. E o salário que ela dá para a gente fazer o trabalho é muito pouco. Não dá para a gente pagar nem o armazém. E a gente está numa miséria. O pessoal da televisão foi lá, buscou a casa, levou. A família procurou a dona da fazenda e pediu um aumento lá. Ela não quis dar. Eles disseram, então nós vamos voltar, vamos embora. Aí ela disse que não. Ela proibiu a saída deles. E viu, né? Aí eles passaram a ter que trabalhar lá obrigados. Ela dizia que eles estavam devendo um monte de coisa. E, logicamente, eles não podiam sair. Havia uma pressão, né? Para eles não saírem, ameaças e outras coisas mais. Até que sempre alguém escapa, diz que lá chama a polícia. Aí o jornalista foi entrevistá-la. Ela virou-se e disse assim, eu paguei para eles virem. Então, eles têm que trabalhar aqui até pagar tudo que me devem. Não é justo que eles não me paguem o que me devem. Enquanto não me pagar, não sai. Percebeu? É moderna, usa a tecnologia, mas a mente está atrás. A prática dela ainda é de quê? Do senhor de escravos. Disse a ela que ela tem o direito de cercear a vida das pessoas. Até porque a relação dela com eles não era de patrão e empregado, era de escravo. E eles eram obrigados a fazer conta num armazenzinho lá, e ficavam o quê? Presos àquilo, que a gente sabe que os preços nesses armazenzinhos, um quilo de feijão é R$ 30, uma lata de óleo é R$ 15, não é assim? Que a pessoa nunca pode pagar. Então, na mente dela, enquanto eles não terminassem de pagar, teriam que ficar submissos à vontade dela. Percebeu? A mente dela é uma dessas ricas. É um rico desse. É um rico desse. E nós estamos em 2023. É uma senhora de escravos. Aí eu pergunto, ela vai conversar com o Lázaro? Claro que não. Porque ela não consegue ver que estamos todos no mesmo nível. Ela está aqui. E o outro está aqui. E nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, também nos colocamos como ricos. Quando você olha alguém na rua, numa situação de indigência, né? Morador de rua, vem te pedir alguma coisa, você toma, só falta jogar, para não ter que falar com ele. Não é assim? Que relação é essa? É do rico com Lázaro. É do rico com Lázaro. Então, é isso aqui que ele está trazendo para a gente, né? Falando aqui. Então, Francisco falou, é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente tem que deixar esse homem velho. Esse é o homem velho que ainda está dentro da gente. Então, para que o ser essencial apareça, esse homem velho, cheio de preconceitos, tem que morrer. Tem que morrer. Agora, a gente sabe que leva um certo tempo. Agora a gente vai voltar aqui para Caibar. Continuemos
a respigar o Evangelho, né? Quer dizer, a pesquisar, a observar o Evangelho. E no seio de Abraão, passemos ao Hades. Lá vamos nós para o Hades. E pensais vós que seja o Hades? A pergunta que Caibar vai colocar, né? Aí ele vai dizer assim, ó, os antigos, né? Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. É o famoso inferno, né? Acreditavam que lá no fundo da terra era oco e tinha um mundo lá. Isso que era o Hades, né? Tanto que tem alguns deuses mitológicos, tem um que eu acho que é Vulcano, não é Vulcano? Que vive no fundo da terra, tanto que o nome veio de Vulcano, acho que era o deus Vulcano, que vivia no fundo da terra, no meio da lava do vulcão, né? Então tem essa mitologia. O corpo ficava no sepulcro, essa mitologia que o pessoal que estava no passado. E o espírito ia para o Hades, o mundo localizado nas entranhas da terra. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá para o final desse capítulo. O Caibar colocou lá no final, na última parte desse capítulo, uma observação falando do Hades. Depois a gente volta. O Beto daqui de Petrópolis vai ler para a gente devagarzinho. Beto, lê aí para a gente. O Hades eram as regiões infernais na mitologia grega, correspondente ao Tártaro dos romanos e equivalente ao inferno aceito pelos católicos e protestantes. Repara que todo mundo tem um inferno. Os gregos tinham o Hades, os romanos eram o Tártaro, e os católicos é o inferno. Quer dizer, e o espírito é as trevas exteriores. Todo mundo tem inferno, né? Todo mundo tem inferno. Continua, Beto. Não deve ser entendido como um lugar, entre aspas, mas como um estado de espírito, isto é, um estado de profundo sofrimento. Espera aí um instantinho. Ivone Pereira falou, são as zonas vibracionais criadas pela nossa mente. Na pergunta 1011 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Da resposta consta o seguinte: as penas e os gozos são inerentes ao grau da perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe especialmente destinado a uma ou a outra. Quando se diz que o espírito entrou no Hades, entre aspas, isto quer dizer, figuramente, que ele tomou conhecimento de si mesmo, viu-se na sua profunda miséria moral, cuja consequência é um indivisível sofrimento e a impossibilidade de se aproximar dos espíritos felizes. Então, uma boa explicação aqui, né? O que é o Hades? São essas zonas vibracionais, não é um lugar geográfico. São no estudo da Ivone Pereira, nós vimos isso. São as zonas vibracionais criadas pela mente do espírito. Então, os espíritos, por afinidade, se juntam nessas zonas vibracionais. Né? Voltando aqui ao estudo do Caibar, onde nós estávamos, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá, gente? Daí, essas almas não poderiam sair, diz Caibar. Assim como nós, em corpo de carne, não podemos sair deste mundo. Entretanto, os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam, portanto,
tudo que se passava no seio de Abraão. Aí eu vou voltar de novo aqui para o Alírio. Ele vai falar também do Hades. Ele diz assim, simbolicamente, Hades significa o sentimento de culpa e remorso. É um inferno consciencial que muitas pessoas vitalizam após terem vivido de uma maneira viciosa, né? O nosso inferno consciencial. Quando a criatura, ele diz aqui, quando a criatura vive de forma superficial, vestindo-se de púrpura e de linho finíssimo, né? A palavra púrpura e linho finíssimo representa isso, o orgulho, né? A vaidade, isto é, egoísta e egocentricamente, vai criando todo um distanciamento das questões essenciais, Lázaro, e conscienciais, Abraão, da vida, que permanecem ao longe. Entra, então, em ansiedade de consciência, produzindo os tormentos da culpa e do remorso. E a gente sabe como isso é grave, né? Tormentos da culpa e do remorso. Como nós já falamos até hoje sobre isso, tem muita gente que, de tanto remorso e culpa, acaba até tirando a própria vida, não é verdade? Que não conseguem viver com tanta culpa. Aí ele diz aqui, todas as vezes que defraudamos, que violentamos as leis divinas que estão escritas em nossa consciência, né? Fugindo da ação responsável, entramos em culpa, que somente gera mais tormentos. Esse movimento é bem diferente do arrependimento consciencial, em que a pessoa assume a responsabilidade pelos seus erros e busca repará-los. Porque quando a pessoa se arrepende, ela pode ter, assim, até a culpa e o remorso. Poxa, eu tive um remorso, eu fiz uma coisa errada. Me arrependi. Eu tive o remorso, me arrependi, vou reparar. Aí está certo. Mas quando eu tenho a culpa e o remorso e não me arrependo, e fico a culpa e o remorso, que não me levanto para fazer alguma coisa, aí é problema. Aí é problema, né? Entre nós, a culpa é comum, porque poucos agem como o filho pródigo da parábola, né? Após o despertar de sua consciência. O que o filho pródigo fez? Ele disse, arrependendo-se sinceramente, buscou aprender com o erro e se pôs a trabalhar para repará-lo no esforço do bem. Infelizmente, a grande maioria das pessoas permanece no Hades, no sentimento de culpa, atormentando-se até que desperta verdadeiramente para liberar-se pelo arrependimento. O grande problema nosso é que a gente perde muito tempo no sentimento de culpa. A gente não faz como Paulo de Tarso fez. O que Paulo de Tarso fez? Quando ele passa acontece com ele aquele fenômeno da estrada de Damasco, ele fica meio confuso, né? Aí ele percebe que alguém muito acima dele está ali. E ele diz, Senhor, quem está aqui? Ele falou, sou eu, Jesus, porque me persegue. Aí depois ele fala o que para Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? Aí Jesus manda ele para lá, sei lá. Aí Ananias vai lá ajudar. Isso é pouco tempo. Quando ele percebe, mais ou menos assim, uns 4, 5 dias, que ele errou e muito, o que ele faz? Ele levanta e procura, eu tenho que resolver esse negócio. Eu não posso continuar assim. E ali ele começa o quê? A caminhada dele para o alto, mesmo com espinho na carne. Mesmo tendo espinho na carne, ele caminha para o alto. Ele segue em frente. Ele não se entrega. Mas a maioria das pessoas, o que faz?
Ah, meu Deus! Ah, Senhor, essa culpa, por que que eu fiz isso? Ah, entendeu? A gente perde muito tempo com o remorso, com a culpa, e fica ali, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, né? Até que um dia, né, você para e pensa, eu tenho que, estou cansada disso, eu tenho que mudar a minha situação. Mas quanto tempo perdeu? Então, é o que ele fala aqui, né? Infelizmente, a grande maioria das pessoas permanece do Hades, no sentimento de culpa, atormentando-se, até que despertem verdadeiramente para liberar-se pelo arrependimento. Tem um ditado popular que é muito interessante, mas que está em acordo com isso. Devo sim, pago quando puder, vou em frente. Né? Levanta e vai caminhando. Devo pra caramba. Vou pagando como puder. Mas não fico ali sentado me lamentando. Eu vou trabalhar e vou acertando as coisas conforme der para acertar. Entendeu? Que o que a gente não pode é ficar sentado na beira da estrada, se lamentando, porque a gente vai estar o quê? Perdendo tempo. Perdendo muito tempo. E o Caibá vai dizer aqui, ó, voltando ao Caibá, e era justamente nisso que consistia o sofrimento deles, verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias. E só eram concedidas àqueles que, como Lázaro, haviam saudado a sua cota espiritual. Então a gente fica olhando, né? Ah, doutor Bezerra, né? Nossa, que vida maravilhosa vive hoje o doutor Bezerra. Trabalha pra caramba. Trabalha muito mais do que trabalhava quando encarnado. Porque todo espírito superior, né? Trabalha muito. Mas a gente fica, né? Ah, meu Deus, que paraíso deve ser um lugar que Emmanuel, que esses espíritos superiores vivem, né? A gente fica ali admirando, né? Mas a gente não pode estar lá. Por quê? Porque nós ainda não saudamos a nossa conta espiritual. Aí, continuando aí. Por isso diz o Evangelho que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Eu estou atormentado nesta chama. Ele queria o quê? Aliviar um pouco sua agonia. O rico queria água. Antigamente, passara lá, né? Quando ele era rico, ele passara vinho e licores finos, né? Hoje a gente diria espumante. Mas no Hades, pedia água. Tinha sede, e essa sede não era do corpo. Não se tratava de água de rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro. E o espírito não pode beber água material, essa aguinha que sai do filtro. Era sede de consolação, de esperança de perdão, principalmente de perdão, né? Porque a consciência sabia o porquê ele estava nessa situação. Ele também já havia compreendido que a causa das suas dores era a vida dissoluta que passara do mundo. E a chama viva do remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água de salvação que Jesus havia dado à mulher de Samaria. Lembra a mulher da beira do poço? Percebeu como está tudo muito ligadinho? Essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos,
os que mendigam dos homens a caridade da atenção para as coisas divinas. Então, era a água do perdão que ele queria. Por quê? Porque um dos maiores crimes que um ser humano comete, um dos maiores pecados do ser humano, chama-se indiferença. Por isso, né, que lá, eu consigo se lembrar disso, no livro Inferno de Dante, quando Dante vai navegar lá, é um desdobramento, né? Onde Dante é levado a essas zonas purgatoriais. E ele, quando volta, escreve no livro dele que ele viu vários infernos, onde torturas terríveis eram aplicadas aos pecadores. Mas o inferno pior que ele viu foi o inferno onde estavam os indiferentes. Esses indiferentes é o pior pecado que alguém pode ter. Porque vamos pensar bem, a pessoa que hoje agride, ela trata mal. Se ela cai em si, ela muda, não muda? Passa a tratar bem, passa a cuidar. O indiferente, ele está ali. Ele está ali. Nem é quente, nem é frio. É o tal do morno. Lembra que Jesus falou? Seja o seu dizer sim, quando for sim. Não, quando for não. Um famoso em cima do muro. Ele que não quer se comprometer com nada. Por isso ele diz aqui, essa água do perdão dos pecados que o rico havia cometido contra todos os que mendigam dos homens a caridade da atenção para as coisas divinas. Então ele havia sido um indiferente, um total indiferente, né? Então, ele sabia disso, ele já havia compreendido que a causa do seu sofrimento foi a vida que ele levou. Totalmente indiferente àqueles que sofrem, e o sofrimento estava na porta dele, o Lázaro. E ele nunca parou para sentar e bater o papo com o Lázaro. Não, meu amigo, o que você está precisando? É um remédio? Quer um colchão? Quer um cobertor? Quer um copo d'água? Nunca. Ele comia o quê? Os restos. Né? E esse rico já tinha percebido isso. Qual era o seu erro, né? Então, aí ele está no Hades, no inferno consciencial. Então, a gente vai parar por aqui. Pode falar, Denise. Pior, né, Rose? Ele não dava nem as migalhas que lhe caíam da mesa. Quer dizer, nem as sobras, nem os restos. Era a indiferença tanta que nem isso ele compartilhava, né? Isso, Desculpava. entendeu? Isso A saber. gente é muito assim, né? Perfeito. Então, ele simplesmente, nem uma atenção, um abraço, uma palavra, um bom dia, como a Denise falou, as migalhas, nem as migalhas ele queria dar. Né? Então, isso tudo é para a gente pensar. É para a gente pensar. Por isso que essas parábolas, elas são para ad eterno. Não é uma parábola para aquela época que Jesus viveu. Não é. Ela é atual. A gente coloca muito bem essa parábola na nossa vida hoje em dia, na nossa vida atual. E é para isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que estudar a parábola, a situação lá de ontem, não. É hoje. Como é que eu estou me comportando? Ô, Rose, Olha, conversando com uma pessoa, né? E ela disse que no trabalho dela
tinha um senhor que sempre ia muito assim com odor muito forte no corpo e tal. Aí o pessoal, nossa, fulano não toma banho e tal. Aí ela pegou um sabonete e um desodorante e levou para ele. E ela disse, será que ele vai me levar a mal? Aí ele agradeceu tanto, ele se sentiu valorizado. Disse, minha filha, e ele realmente é uma pessoa que ganha muito pouco, muito carente, e mora numa. Ela não sabe onde ele mora, mas deve ser um local com muita carência. Então, você vê que, às vezes, um ato pequeno, você sai da indiferença e olha o outro. Exatamente. Agradecido a ela, agradeceu demais, puxa, muito obrigado e tudo. E uma coisa simples, entendeu? E aí você vê que ele se sentiu valorizado, né? E ela também deve ter tido assim, muito tato para falar com ele sobre isso, né? Porque se chega, toma aí um sabonete, vai tomar banho, você está fedendo, né? Deve ter tido muito tato para se aproximar dele, oferecer aquele presente, né? Porque isso também é caridade, para você não agredir a pessoa. Verdade. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Como está lá no Evangelho de Jesus, Jesus nunca falou nada que não fosse verdade, não façais aos outros o que não gostaria que te fizessem. Então, vai com cuidado, vai com amor, né? Vai com atenção. Então, isso é muito importante. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui, lembrando a todos, eu esqueci de avisar no outro estudo, pedir a Denise para sempre me lembrar, sobre o nosso seminário de domingo, que vai ser aqui na nossa casa, aqui no nosso prédio, né? Às 3h30 da tarde. Eu convidando a todos, vou mandar aviso para o pessoal novamente, nosso seminário falando sobre os mecanismos da violência e a lógica da paz. É o primeiro seminário espírita dos irmãos menores, porque era assim que Francisco de Assis chamava seus companheiros de irmãos menores. Quem vai fazer o nosso estudo vai ser o nosso irmão Vitor Eduardo. Então, todos estão convidados a estar aqui. E agora, nós vamos, quando fosse mais ou menos 18h40, 18h45, fazer a nossa irradiação para os nossos irmãos encarnados. Então, eu vou pedir para os irmãos, né, que fazem parte da nossa irradiação, para estarem junto conosco, para participar da nossa irradiação para os encarnados, irradiação que a gente faz todas as sextas-feiras, nesse horário depois do estudo. Então, nós vamos encerrando agora, aí eu vou pedir para, caso a Denise, eu não sei se a Ana vai vir para cá ou vai fazer a irradiação de casa, mas a irradiação a gente tem que fazer num lugar onde a gente esteja, assim, de preferência, sozinho, para não haver interferência de nada, né? Nem de televisão, nem de rádio, nem de outras pessoas perto, que às vezes a outra pessoa está falando e realmente, né, quebra. Então, a gente tem que se recolher, ficar em um lugar bem silencioso, para que a gente possa fazer a nossa irradiação para vibrar para os nossos irmãos encarnados que estão carentes, que estão em sofrimento. Então, eu vou pedir para a Denise. Denise, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Senhor, Pai da vida, Criador de todas as coisas, Pai amoroso, misericordioso, que sempre nos envolve em seu amor, gratos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade abençoada de aqui compartilharmos os nossos conhecimentos, procurando entender cada vez melhor e mais profundamente os ensinos de nosso Mestre Jesus. Obrigada, Senhor, pela dádiva da vida, pela dádiva da oportunidade de mais uma vez reencarnarmos e que possamos aproveitar, Senhor, cada momento dessa estadia aqui na Terra
para nós retirarmos de nós mesmos todas essas amarras do homem velho, procurando sempre nos renovar, nos transformar, caminhando junto aos passos do nosso Mestre Jesus e junto aos nossos irmãos que nos acompanham, que torcem por nós, que nos auxiliam, que nos inspiram, procurando sempre elevar-nos cada vez mais as nossas vibrações, os nossos passos rumo a Ti, Senhor. Então só temos a agradecer. Lhe pedimos, Senhor, que nos abençoe hoje e sempre, e que possamos agora dar-nos por encerrado essa reunião de estudos da noite de hoje, do dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, Denise, eu vou passar para você o anfitrião, tá? Daqui a pouco eu retorno. Boa noite para todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos. Daqui a pouco a radiação vai ser nesse link mesmo, tá?